Esse garoto tem um poder especial. Toda garota que ele olha vira pedra. Park Jin-woo sempre amou conversar com garotas quando era pequeno. Mas, toda vez, ele acabava fazendo-as chorar, e a dor deixou feridas profundas em seu jovem coração. Ele perdeu a confiança e criou um amigo imaginário, alguém a quem poderia pedir ajuda. Foi quando Jason deu seu primeiro conselho: imagine cada garota como uma pedra. Depois disso, Park Jin-woo começou a praticar condicionamento mental. O tempo passou. Quando entrou para o ensino médio, as garotas ao seu redor realmente começaram a parecer pedra. Jin-woo, você está livre depois da escola hoje? Eu esperava que você pudesse me ajudar a recuperar o atraso nos estudos. Para situações assim, Jason já havia dado uma segunda regra. Não pense demais nisso. Um sorriso ou um convite não significa que ela gosta de você. Se você não quer se machucar, a única resposta é: desculpe. Não estou disponível hoje. Desde que seguiu o conselho de Jason e começou a ver as garotas como pedras, lidando com elas ficou muito mais fácil. Claro que ficou. Você não precisa sentir nada por uma pedra. O que eu fiz hoje, Jason? Você se saiu bem, Jin-woo, mas estou preocupado. E se isso significar que você nunca poderá se apaixonar? Do que você está falando? Eu desisti disso há muito tempo. Isso é muito melhor do que ouvir alguém me dizer que não sou bom o suficiente. Park Jin-woo acreditava que sua vida sempre seria assim até o dia em que ela apareceu. Com licença. Esse é o seu telefone? Quando ouviu a voz dela, não pensou muito nisso, mas no momento em que se virou, toda aquela calma se quebrou. Seu poder tinha parado de funcionar. A garota à sua frente não havia virado pedra. Fazia 5 anos que Park Jin-woo não via o rosto de uma garota. Ele continuou se dizendo para manter a calma: por que você não está me respondendo? No momento em que ela falou de novo, seu último resquício de razão desapareceu. Você é realmente linda. As palavras saíram antes que ele pudesse impedir. Ele congelou. A garota ficou tão surpreendida. Sem dizer uma palavra, Park Jin-woo agarrou seu telefone da mão dela. Obrigado por pegar e desculpe. Ele se virou e saiu correndo. A garota ficou ali totalmente confusa. Ela não fazia ideia do que acabara de acontecer. Park Jin-woo tinha certeza de que tinha perdido a razão. Ele tinha acabado de dizer a uma estranha que ela era bonita. Se isso vazasse, seria o fim para ele. Em casa, virou-se para Jason novamente. Ele não entendia como tudo isso aconteceu. Toda garota sempre fica petrificada. Então por que ela não ficou? Eu também não sei. A verdadeira pergunta é: o que você vai fazer agora? Se você deixar como está, rumores podem começar. Ao ouvir isso, Park Jin-woo foi puxado de volta às lembranças dolorosas da infância. Ele tinha trabalhado tanto na sua mente e mesmo assim isso aconteceu. Começou a sentir que sua vida estava desmoronando. Foi então que Jason o deu um soco firme para tirá-lo do estado de tensão. Não desista, você precisa pensar rápido. Não sei por que ela não se virou em pedra, mas contanto que a evitemos, tudo bem. Se ficarmos longe dela, as chances de encontrá-la são bem baixas. Mas na manhã seguinte, lá estava ela de novo. Que coincidência. Nos encontramos de novo. Park Jin-woo não teve escolha a não ser chamar Jason. Mantenha a calma. Apenas tente ter uma conversa normal. Park Jin-woo se disse para tratá-la como qualquer outra pedra. Apenas converse normalmente. Quem é esse cara? Ele é quem me chamou de bonita ontem. Ele disse isso na primeira vez que se encontraram? Isso é loucura. Eu sei. Eu também fiquei chocado. A propósito, eu estou bonita hoje também? Seung-woo, o que você está dizendo? Estou perguntando para ele. Park Jin-woo se virou e correu sem hesitar. Ele sabia que tinha acabado. Esse é o meu cara. Honestamente, a escolha mais racional. Na mente de Park Jin-woo, se ele não tivesse corrido naquele momento, não haveria como escapar. E aquela garota, Seung-woo, claramente estava brincando com ele. Jason já o havia avisado antes. Nunca se aprofunde demais. Park Jin-woo sabia que contanto que ele a evitasse, tudo ficaria bem. O problema era que em meio a um monte de pessoas petrificadas, Jong Sung-woo se destacava. Como se ela sentisse seu olhar, Seung-woo olhou para ele. Nos encontramos de novo. Park Jin-woo desviou o olhar. Evitar era a melhor estratégia. A partir daquele momento, ele se comprometeu totalmente ao plano. Após algumas rodadas, não lhe dava nem a chance de falar. O que ele não sabia é que todo esse medo só a deixava mais curiosa. Sobreviveu ao dia. Isso é cansativo. Preciso pensar em um plano melhor quando chegar em casa. Isso é aterrorizante. Como cheguei a esse ponto? Mas no segundo seguinte, Seung-woo apareceu bem na sua frente, de braços cruzados e claramente irritada. Você me assustou. Eu assustei? Bom, Park Jin-woo não conseguia entender por que ela continuava aparecendo assim. Ele não sabia como lidar com isso. Planejando correr de novo? Eu digo oi e você me ignora. Sempre que nossos olhares se cruzam, você desvia. Você sai correndo assim que me vê. Fiz algo com você? Você é realmente estranha. Sabe disso? Claramente um novo mal-entendido estava se formando. Park Jin-woo sabia que precisava resolver isso agora. Como eu explico? O motivo de eu fazer isso é que fazia tanto tempo que eu não falava com uma garota que meu cérebro travou, porque todas as outras parecem de pedra, exceto você. Seung-woo ficou paralisada. Park Jin percebeu instantaneamente que havia dito a coisa errada. Então Jason, que sempre tinha uma resposta, ficou completamente sem palavras, mas no segundo seguinte, a surpresa no rosto de Seung-woo se transformou em um sorriso. Ela deu um passo em sua direção. Qual é o seu nome? Sou Park Jin-woo. Jin-woo, posso te contar uma coisa? Seung-woo se inclinou perto de seu ouvido. O que você disse foi um pouco sedutor, sabia?
No momento em que ela terminou de falar, o cérebro de Park Jin-woo desligou completamente. Em poucos segundos, ele já tinha vivido o resto da vida dele com ela na cabeça. Jason teve que puxá-lo de volta à realidade. Faz 5 longos anos que você não vê o rosto de uma garota. Claro que você está todo atrapalhado agora. De qualquer forma, evitá-la para sempre não é uma opção. O que eu faço agora? A raiz do problema volta ao que você queria alcançar. Desde que você começou a ver garotas como pedra, olhar para elas parou de desencadear qualquer resposta emocional. Foi assim que você se manteve calmo e se protegeu de se machucar. Mas agora, de repente, uma garota que não é pedra apareceu, e todos os efeitos colaterais disso estão te atingindo. Ou seja, você não tem nenhuma imunidade ao rosto de uma garota, e as emoções que você reprimiu chegaram ao seu limite. Pode parecer dramático, mas você não está errado. Se isso continuar, a história vai se repetir. Existe uma saída. Você só precisa ficar calmo perto dela. Treine-se para isso. Então, no dia seguinte, Park Jin-woo colocou o plano de Jason em ação, mantendo os olhos fixos em Seon-woo, forçando-se a ficar calmo. Você viu isso? Jin-woo está te encarando. Ele está me fulminando? Espera, qual era o nome do plano dele mesmo? O plano de dessensibilização. Mas o que há com seu rosto? Ainda não consigo ver ela claramente. A ideia é olhar para ela o suficiente até se acostumar. Certo? Exatamente. Mas você pode, por favor, controlar sua expressão? Tente sorrir um pouco. Entendi. Não vou falhar dessa vez. E com isso, Park Jin-woo forçou um sorriso que parecia pior do que chorar. Aquela expressão realmente deixou Seon-woo inquieto. Olha, Jin-woo está sorrindo para você agora. Oh, uau! Ele realmente acha que está sendo sutil? Porque se ele acha, essa é a única explicação para ele estar encarando tão abertamente. A essa distância, ninguém pode me ver. Certo, eu realmente preciso controlar minha expressão, isso só está me deixando um pouco desconfortável. Devemos ir. Ficar encarando por muito tempo pode causar mal-entendidos. Entendi. De qualquer forma, Sudong, você sabe quem é aquela garota? Claro que sei. Jin-woo é muito popular entre as garotas. Sério? Absolutamente. Muitas garotas já tentaram conversar com ele, mas ele sempre parece totalmente desinteressado. Nenhum interesse em relacionamentos. Faz o que quer. Engraçado. É isso que as garotas gostam dele. Por que você está perguntando? Porque Jin-woo tá sempre te olhando, e agora você tá curioso. Não é assim. A mente do Seon-woo voltou ao que Park Jin-woo falou ontem. Tem algo que tá me preocupando. Você também consegue ver, né, Jason? Esse plano não tá bom. Por que você diz isso? O objetivo do plano é me acostumar com o rosto dela. Certo, mas para isso, preciso ficar seguindo ela e olhando, como um stalker. Isso é ainda pior. Parece um stalker? É. Isso é um problema. E se trocássemos a tática? Que tal olhar fotos dela? Melhor do que ficar encarando. Certo? Tipo ver o perfil dela nas redes sociais. Isso parece bom. Certo? Então vai perguntar pra ela. Eu tenho que ir perguntar pessoalmente? E o que mais você vai fazer? Pesquisar sem pedir é mais como um stalker. Você tá sendo dramático. Seguindo o conselho do Jason, Park Jin-woo tomou coragem. Poderia me passar seu perfil? Antes de falar com Seon-woo, Park Jin-woo e Jason ensaiaram todas as possibilidades, mas ele não esperava que ela dissesse sim tão rápido. Claro, pode deixar. Abre o aplicativo. Vou digitar. Park Jin-woo percebeu que as coisas não iriam ser tão simples. Até agora, tudo parecia estar indo bem. No segundo seguinte, a expressão de Seon-woo mudou. O perfil do Park Jin-woo não tinha nada. Claro, por quê? Park Jin-woo nunca tinha usado redes sociais antes, então criou uma conta nova só pra isso. Ele realmente não via o problema, mas Seon-woo estava rindo, o que indicava que algo tinha escapado ao planejamento dele e do Jason. Então, Jin-woo, não me diga que você criou essa conta só pra me seguir. A mente de Park Jin-woo ficou vazia. Ele não tinha pensado por esse lado. Agora que Seon-woo falou, finalmente entendeu onde errou. Ele havia sido impulsivo, deveria ter pensado mais antes de agir. Assim como da última vez, o Jason, que sabe tudo, falhou com ele. Quer dizer, sim, eu criei e depois te encontrei. O que eu devia fazer? Certo, Seon-woo disse, se aproximando. Além dessa conta, me pergunto se você se interessaria no meu número. A situação saiu completamente do controle, e Park Jin-woo estava visivelmente nervoso. Tô brincando. Jin-woo, você realmente precisa se acalmar. Você está me seguindo agora, então pega seu celular de volta, e não esquece de curtir meus posts. Tô. Depois que Seon-woo foi embora, Park Jin-woo ficou paralisado. A mente dele começou a divagar, imaginando como poderia ser o futuro deles. Para de me mostrar essas coisas. Desculpa. À noite, Seon-woo pegou o celular e checou o perfil de Park Jin-woo. O que é isso? A foto dele tá horrível. Park Jin-woo havia postado um selfie, esperando que isso tornasse suas intenções menos óbvias. Mas no segundo seguinte, o celular dele acendeu enquanto ele dormia. Seon-woo acabou de dar o primeiro like no selfie dele. Essa garota estava fazendo tudo de propósito para fazer um garoto a ajudar. Para fazer funcionar, Soo-jung até chamou o nome de Park Jin-woo. O que ela não sabia era que, aos olhos de Park Jin-woo, ela era só mais uma pedra. Park Jin-woo ajudou-a, mas a pegou como se fosse um pintinho. Antes que Soo-jung pudesse dizer uma palavra, ele já tinha ido embora.
Enquanto Soo Jung ficava ali, em choque, o riso de Seon-woo ecoou atrás dela. Ele te pegou assim? Parece que o que você disse antes era verdade, mas nem mesmo Soo Jung esperava que Park Jin-woo tratasse os dois de forma tão diferente. Não muito antes, Seon-woo tinha dito a Soo Jung que Park Jin-woo a seguia nas redes. Ele me seguiu com uma conta nova. Sério? Então ele realmente gosta de você, mas estou curioso sobre uma coisa. O quê? Ele realmente não tem interesse em garotas? Absolutamente. Você é a única que ele gosta. Enquanto as duas garotas conversavam, Park Jin-woo passou bem na hora certa. Vou fazer um experimento pra você. Vou te mostrar se estou certo. E foi assim que a queda falsa de Soo Jung aconteceu, tentando fazer Park Jin-woo vir em seu socorro. Você tem olhado há um tempo. Está se acostumando com o rosto dela? Ainda tô tentando. Mas no momento que as palavras saíram da boca dele, o rosto dele ficou vermelho. Toda vez que olho pra ela, parece diferente. Acho que ainda tem um longo caminho pela frente. Acho que você precisa entender a raiz do problema. Que raiz do problema? Por que as outras garotas se tornam pedra, mas não ela? Dada a situação, eu elaborei algumas teorias. Espera aí, não é o Seon-woo ali na frente? O que ela está fazendo aqui? Naquele momento, Seon-woo avistou Park Jin-woo se aproximando. Jin-woo, ei! No instante em que seus olhares se encontraram, Park Jin-woo ficou tenso. Até dizer uma palavra exigia uma conversa mental antes. O que você está fazendo aqui? Eu ia pegar o ônibus para casa, mas não tenho a passagem. Ah, entendi. Onde você mora? Nos apartamentos em Simo Village. Não é logo ali na frente? Você não pode andar? Não é tão simples. Por que não? As bochechas de Seon-woo ficaram um pouco coradas. Bem, eu tenho anemia crônica. Isso é tudo que eu tenho. Você vai usar isso para a passagem? Não era isso que eu queria dizer. Isso parece uma extorsão. Que tal o Jin-woo me acompanhar até em casa? Mas você não está pensando em me deixar aqui, tá? Vamos lá. E assim, Park Jin-woo, que ainda não tinha imunidade a Seon-woo, ficou preso a acompanhá-la para casa. Seon-woo conversou o caminho todo, contando o que Soo Jung disse mais cedo. Mas a cabeça de Park Jin-woo estava uma confusão. Ele mal conseguia ouvir as palavras. Seu rosto parecia pegar fogo. Ele nunca imaginou que iria para casa com Seon-woo. Jin-woo, você está me ouvindo? Não demorou para Seon-woo notar que algo estava errado. Algo assim já havia acontecido com ele antes. Quando era jovem, ele e uma garota costumavam pegar o mesmo caminho para casa. E em algum momento, ele começou a ter sentimentos por ela. Mas alguns dias depois, algumas crianças os viram juntos. Disseram que eles estavam namorando. A garota negou na hora, e então, falou algo que Park Jin-woo nunca conseguiu esquecer. Quem é que iria gostar de alguém como ele? A partir daquele dia, ela nunca mais andou para casa com ele. O que havia entre eles simplesmente desapareceu. Então, mesmo com Seon-woo ao seu lado, a sensação ainda era dolorosa. Pelo menos Seon-woo geralmente pegava ônibus. Isso provavelmente não aconteceria com frequência. Então, Park Jin-woo percebeu de repente que Seon-woo não estava mais ao seu lado. Ele se virou e a viu sentada no chão, parecendo completamente desolada. O que aconteceu? Onde você caiu? Shhh! Não te disse que tenho anemia crônica? É essa subida. Você pode me ajudar? Claro. Park Jin-woo estendeu a mão sem pensar. Um pouco mais devagar, por favor. Com cuidado, então. Obrigado. Depois de ajudar Seon-woo a se levantar, Park Jin-woo ficou olhando a mão que tinha acabado de segurar a dela. Seon-woo olhou para cima e viu Park Jin-woo parado novamente. Seu devaneio havia recomeçado, e Jason tentava tirá-lo disso. Naquele momento, Seon-woo lembrou de como Park Jin-woo ajudou Soo Jung mais cedo. Comparado agora, Soo Jung realmente não estava errada. Quando você ajudou Soo Jung, na verdade você só a puxou. O quê? Quem é Soo Jung? De qualquer forma, estou quase em casa. Você pode parar aqui. Muito obrigado por me acompanhar até em casa. Park Jin-woo soltou um suspiro. Finalmente acabou. Atravessar a cidade com uma garota era uma das coisas mais difíceis para ele. A partir de amanhã, isso não vai acontecer de novo. Ele orou em silêncio para que Seon-woo tivesse passagem. Nesse momento, Seon-woo de repente se lembrou de algo. Assim que ouviu seu nome, Park Jin-woo ficou rígido. Eu corri um pouco e minha cabeça está girando. Jason, o que eu faço? Quero que isso acabe. Quero fugir. Eu entendo, mas por que essa expressão no seu rosto agora? Nesse instante, Park Jin-woo ouviu Seon-woo gritar. A anemia crônica dela havia atacado novamente. De volta a casa, Jason sugeriu que continuassem de onde pararam, porque Seon-woo é a única que não parece pedra. A explicação mais provável é que Park Jin-woo ficou paralisado ao ouvir Jason. É só isso? Vamos conversar mais tarde. Preciso ir para a escola. Mas quando Park Jin-woo abriu a porta, seu pai o chamou. Só de olhar para o rosto do pai, era claro que sua relação não era calorosa. Você dormiu bem ontem à noite? E o café da manhã? Não estou com fome. Vou para a escola agora. Sua mãe fez kimchi jjigae. Vou comer quando voltar. Comer antes de sair. Sim, pai. Vou indo. Cada palavra, cada movimento, cuidadosamente medido. Jason, se sua teoria estiver certa, estarei à mercê de Seon-woo. Isso é meu destino? Vamos torcer para que a teoria esteja errada. Tente não se preocupar muito. Mas alguém o chamou. Era nada menos que a melhor amiga de Seon-woo, Soo Jong.
Park Jin-woo, eu quero te bater. Park Jin-woo piscou. Ele não tinha a menor ideia de quem ela era. Depois de ser ignorada por Park Jin-woo no dia anterior, Soo-jong passou a noite treinando seu golpe de varrida. Você não me conhece? Isso é a coisa mais humilhante que já aconteceu comigo. Tinha tanta gente assistindo. Não posso te perdoar por isso. Vou te dar 3 golpes de varrida. Fique preparado. Por que eu? Eu nem fiz nada. Cala a boca, seu idiota de óculos. Percebendo que Soo-jong estava falando a sério, Park Jin-woo saiu correndo. Eu sou rápido. Ao contrário de Seon-woo, eu não tenho anemia. Para um observador, Soo-jong poderia parecer meio fofa, mas nos olhos de Park Jin-woo, a pedra que vinha em sua direção era aterrorizante. No momento crítico, Seon-woo apareceu do nada. O que vocês dois estão fazendo? Por que todo esse barulho? Mas antes que ela pudesse entender a cena, o golpe de varrida de Soo-jong atingiu a canela de Seon-woo. O tempo parecia ter congelado. O corpo de Seon-woo já estava frágil. Aquela única pancada rasgou o ligamento do tornozelo dela. Quando Park Jin-woo ouviu Soo-jong chamar o nome de Seon-woo, entrou em pânico. Ele tentou girar no meio da corrida e tropeçou nos próprios pés. Com toda a força do impulso, seu rosto encontrou o chão, resultando em um nariz quebrado. Com um único golpe, Soo-jong derrubou 2 pessoas de uma vez. Claramente, isso não era o que ela pretendia. Soo-jong sempre foi assim. Eu estou bem. Park Jin-woo não esperava acabar sozinho com Seon-woo de novo por conta de uma sequência de acidentes. Ele se virou para Jason. Não deixe que ela veja suas fraquezas. O que você está fazendo? É hora do meu lanche. Os dois já tinham conversado sobre essa situação antes. Ele não podia errar. Jin-woo, o que você almoçou? Nuggets. Sério? Estamos bem então. Você está falando sério? Você tomou o café da manhã? Não costumo tomar. Vai ficar com fome. Meu pai fica em casa de manhã. Você devia tentar se entender com seu pai, claro. Deixa eu te contar. Uma vez, Soo-jong, enquanto Park Jin-woo olhava para Seon-woo, sua mente voltou ao primeiro encontro deles. O que você está olhando? Você está tão concentrado? É porque eu sou muito bonita? Não, não é isso. Eu só estava olhando, desculpa. Desculpa, eu estava brincando. Jin-woo, você é divertido de provocar. O que isso quer dizer? Exatamente o que parece. Você fica nervoso quando alguém te provoca. E quando você entra em pânico, diz as coisas mais estranhas. Desculpa, não. Não era isso que eu quis dizer. O que quero dizer é, Jin-woo, você é fofo. A explicação mais provável era que você se apaixonou por Jang Sung-woo à primeira vista. Talvez essa sensação não fosse tão ruim assim. Depois que se recuperaram, os dois prepararam uma aula para Soo-young. Jin-woo, não solte. Pronto, vou chutar agora. Seon-woo realmente acertou o chute. Infelizmente, quem levou a pior foi Park Jin-woo. Ele se perguntava por que sempre era ele que se machucava. Park Jin-woo decidiu contar a Seon-woo que se apaixonou por ela à primeira vista. A reação dela foi completamente diferente do normal. Seu maior medo se concretizou. Só porque sou um pouquinho bom com você, você já está sonhando com o futuro juntos? Sinceramente, não sei quem poderia gostar de alguém como você. Foi tudo um sonho. Você parece tão tenso. Teve um pesadelo? Está sem fôlego. Que tipo de pesadelo foi esse? Seon-woo olhou para mim com desprezo. Não me diga que suas antigas feridas com garotas estão doendo de novo. Provavelmente. Tenho sonhado com o mesmo pesadelo ultimamente. Desde quando? Desde que surgiu a ideia de que me apaixonei pela Seon-woo à primeira vista. Ah, entendi. Se essa teoria estiver certa, você está sentindo amor não correspondido. Meu amigo, você está com medo. Tenho um único conselho. Conheça a si mesmo e conheça seu inimigo, e você não perderá uma única batalha. Então você está dizendo que eu deveria conhecer melhor a Seon-woo? Exatamente. Pensando bem, eu realmente não sei muito sobre ela. Essa estratégia parece realmente boa. Logo, Park Jin-woo se viu parado na frente da sala 25, a sala da Seon-woo. Primeira vez visitando a sala de alguém. Estou um pouco nervoso. Relaxe, meu amigo. Após olhar para a sala, Park Jin-woo notou um problema. Era a sala da Seon-woo, mas ela não estava em lugar nenhum. Nesse momento, alguém o chamou. Ei, você aí? Esse é o meu lugar. Park Jin-woo olhou para o garoto à sua frente e hesitou instintivamente, mas logo se afastou. Desculpe, vou sair do seu caminho. Qual é o problema desse cara? Estou com vontade de dar um tapa nele. Com licença. Você viu a Seon-woo? Aqui deveria ser o lugar dela, né? O garoto apenas respondeu que, às vezes, ela senta ali. Ficando tonto por causa de uma garota assim. Que garoto? Park Jin-woo não entendia por que a atitude dele era tão ruim. Esse cara é um idiota. Espera, Jason. Você precisa se controlar mais um pouco. Para de falar bobagem. Você sabe onde Seon-woo foi ou não? Você acha que eu diria onde está aquela garota insuportável? Você a chamou de insuportável? Não fala assim da Seon-woo. Você tá perdido. Totalmente sob o encanto dela. Levante-se um segundo. Tenho algo importante pra te dizer. Que saco. Por que eu tenho que me levantar pra ouvir? Porque eu não aguento mais. Seu idiota insuportável. Park Jin-woo pegou sua jaqueta e começou a bater no garoto com ela.
O que ele não esperava era que o menino parecia gostar. Justo então, Seon-woo voltou. O que está acontecendo? Por que parece que alguém está sendo assassinado aqui? Jin-woo, o que você está fazendo aqui? Seon-woo, você voltou. Este idiota te chamou de insuportável, então estou dando o que ele merece. Vá em frente e bate nele, tá tranquilo, ele é assim mesmo. Responda, por que você fala da Seon-woo assim? Ele é assim desde que éramos crianças. Desde que vocês eram crianças? Esse é Lim Gu-myung. Ele é meu amigo de infância. Sinto muito, eu não deveria ter te batido, tá tranquilo. Nem doeu. Você e a Seon-woo são amigos desde pequenos? Sim, desde os 3. Park Jin-woo viu que era o momento perfeito para executar o plano do Jason. Se você está atrás da Jong Song-woo, eu sugiro que desista. Você pode não saber, mas a popularidade da Seon-woo é enorme. Os caras que a cercaram poderiam encher um caminhão, e nenhum conseguiu. A conta dela nas redes sociais tinha mais de 20 mil seguidores. Mas se nenhum deles era bom pra ela, isso pode acontecer. Cada um tem suas preferências. Isso é completamente razoável, certo? Não é por isso que estou dizendo pra você desistir. Então qual é a razão? Como eu disse, conheço a Xianwoo desde os 3 anos. Fomos para as mesmas escolas até o fim. Então, naturalmente acabamos passando muito tempo juntos. Aconteceu algo no ensino médio. Se você não estiver ocupado, compre um pão para mim, a Xianwoo me disse. Você sabe o que eu vi naquele dia? Eu ainda não esqueço. Naquele dia, senti algo estranho vindo da Xianwoo. Ela ainda estava sorrindo como sempre, mas não era a Seon-woo que eu conhecia, e essa sensação nunca foi embora. Desde aquele dia, algo sobre a Seon-woo mudou. É por isso que estou falando para você se afastar. Park Jin-woo não entendeu o que Lim Gyu-mayong quis dizer com algo estranho. Ele mesmo nunca sentiu nada assim perto da Seon-woo. Desde o começo, Park Jin-woo considerou apenas uma opinião. Era apenas a opinião de Lim Gyu-mayong, afinal. Mas naquele momento, ele ouviu a voz da Seon-woo. O quê? Vocês dois já ficaram próximos? Andando juntos e tudo mais? O que você estava fazendo? Park Jin-woo não podia admitir que tinha vindo perguntar sobre a Seon-woo. Estava prestes a inventar algo, mas Lim Gyu-mayong falou primeiro. Estávamos obviamente falando de você pelas suas costas, sua garota horrível. Park Jin-woo ficou chocado. Ele realmente não conseguia entender o que havia de errado com esse cara. Vocês estavam falando de mim. Isso é verdade? Eu nunca faria algo assim. Então a Soo-young entrou na conversa. Eu sabia. Park Jin-woo acha que seu caráter é assim. Eu disse que não fiz isso. Estávamos falando de você sim. Eu contei pra ele tudo de ruim que você fez. Não aguento mais. Você é um verdadeiro idiota. Como antes, Lim Gu-myong parecia adorar cada golpe. Muito bom. Se ele continuar assim, vou acabar matando ele. O que está acontecendo aqui? É melhor ignorar esse pessoal. Eles estão todos com um parafuso a menos. Mesmo com Soo-young dizendo isso, Seon-woo parecia incomodado. Quando a aula acabou, a cabeça de Park Jin-woo estava cheia de tudo o que aconteceu. Isso não é bom. Não descobri nada útil. E agora tem ainda mais mal-entendidos. Tudo por causa daquele idiota. Esse sentimento de que algo está errado. Que absurdo é esse? Preciso dar um jeito nele imediatamente. Nesse momento, Seon-woo chamou Park Jin-woo. Jin-woo, você gostou de falar de mim pelas minhas costas? O coração de Park Jin-woo disparou. Foi só agora que ele se lembrou. Seon-woo tinha o hábito de pegar as pessoas de surpresa assim. Seon-woo, eu realmente não estava falando mal de você. Eu sei. Eu sei. Era claro que o Gyu-mayong estava só brincando. É assim que ele é. Jin-woo nunca faria isso. De qualquer forma, Jin-woo me acompanhou até em casa. Sem passagem de ônibus de novo? Sim. Só de pensar naquela subida me dá tontura. Isso é um pouco complicado, Jason. Eu não estava falando mal dela, mas perguntei sobre ela pelas costas. Essa parte é verdade. De qualquer forma, ela não pode descobrir, óbvio. Justo quando Park Jin-woo pensava nisso, Seon-woo falou. Eu realmente odeio essa subida. É tão ruim assim? Claro. Fraqueza e fadiga são sintomas clássicos de anemia, principalmente em escadas ou subidas. Você fica sem fôlego e a cabeça dói. Nos casos piores, você não consegue nem respirar parado. Isso realmente parece difícil. Então Jin-woo, só me empurre um pouquinho. Isso é mesmo certo? Só empurre. Você não quer ir pra casa? Depois de uma conversa mental, Park Jin-woo colocou a mão trêmula nas costas de Seon-woo. E aí, ainda cansado? Na verdade, bem mais fácil. Embora, dá uma coceirinha. Coceirinha? É, minha costa é um pouco sensível. O rosto de Park Jin-woo ficou vermelho na hora. Essas palavras não ajudavam. Ele pensou se poderia se aproximar mais de Seon-woo, se poderia haver um dia em que a carregaria assim. Isso seria maravilhoso. Tão doce e acolhedor. Você também sente isso, certo, Jason? É só uma pequena fantasia. Isso não faz mal, certo? Não é como se eu estivesse escolhendo nomes de bebês. Concordo. A imaginação é livre, então um devaneio não deve fazer mal. Nesse momento, Seon-woo falou. Jin-woo, desacelera. Mal consigo respirar. Desculpa, eu me distraí e não percebi. As palavras mal saíram e Park Jin-woo parou. Ele percebeu. A vista que era incrível. O céu aberto, a amplitude, algo se levantou em seu peito. Então, era aqui que Xianwoo morava. Espera, como existe um lugar assim tão perto de casa?
Não sabia disso. Sério? É a sua primeira vez aqui também, Xianwu, nessa altura? Alguém com anemia crônica definitivamente não deveria escalar aqui. Ponto válido. E por sua causa, quase me matei subindo. Agora eu tenho que descer tudo. Desculpa, mas já que você me mostrou um lugar tão bonito, vou deixar pra lá. Só esta vez, a brisa da noite levanta seus cabelos e a luz do pôr do sol colorindo suas bochechas. Ela é linda. Então, Jin-woo se lembra do que Gu Myung disse, aquele sentimento estranho que ele sentiu ao redor de Seon-woo. Não entende bem o que é, mas agora não há mais ninguém, só Seon-woo. Se isso é a sensação de desconforto, conta. Seon-woo, eu preciso te contar. Eu comentei sobre você. Seon-woo pisca. Isso foi do nada. Comentando por trás das minhas costas? Sério? Não, não era assim. Não disse nada ruim. Descobri por acaso que Gil Maoyang é seu amigo de infância. Queria apenas saber mais de você. Com essas palavras, suas bochechas ficam mais vermelhas, e de algum modo isso virou uma fofoca, quando não era. Realmente não era. Estou dizendo isso para que você não entenda errado. Depois de ouvi-lo, o olhar de Seon-woo se volta suavemente para o horizonte. Então era isso. Por que eu me importaria com algo assim? Esqueci há tempos. Sério? Claro. Vamos voltar. Você consegue descer? Claro que consigo. Foi um pequeno desvio, mas obrigada por me acompanhar. Até amanhã. Falar isso tira um peso do peito de Jin-woo, mas a reação foi bem ambígua. Jason, o que você acha? Honestamente, não sei também. Você realmente precisava ser tão direto? Era mesmo ok? Entendo que você queria ser honesto, mas algumas coisas é melhor deixar para trás. Agora estou curioso. O que ela está pensando agora? Assim como Jason suspeitava, Seon-woo está relembrando cada palavra que Jin-woo disse. Isso é tão Jin-woo. Ele faz isso de vez em quando. Só fala uma besteira do nada. Hoje a aula de ginástica é juntos com a turma do Seon-woo. Faz tempo que não jogamos futebol. Mais um motivo para se esforçar. Corre forte. Suar a camisa. Seja o cara que você quer ser. Nesse instante, Jin-woo percebe que o cadarço desamarrou. Sem pensar, ele se agacha e começa a amarrá-lo. No segundo seguinte, uma voz interrompe. O que está acontecendo com você? Quem para e se agacha no meio do corredor? Park Jin-woo. Quase esbarrei em você. O que você estava pensando? A pessoa que fala é o professor Jo Han-jae. Desculpe, professor Jo, mas ele pressiona a mão firme na cabeça de Jin-woo. Não olhe para cima. Mantenha a cabeça baixa. Por quê? Você realmente está perguntando por quê? Não sabe? Olhar para alguém de baixo não é legal. As meninas odeiam ser encaradas desse jeito. É constrangedor para todo mundo, seu idiota. Nunca mais pare assim no meio do caminho. Jin-woo não sabe o que pensar sobre isso. Ela só usou uma pedra para me segurar, e eu não reagi. Se você falar isso pro professor Joe, tá ferrado. Jin-woo sempre teve medo de ser rejeitado pelas meninas. Então, para se proteger, ele passou a ver cada garota como uma pedra. E além disso, para nunca mais ser rejeitado, percebeu que precisava se tornar alguém que valesse a escolha. Então ele e Jason se dedicaram aos estudos, esportes, qualquer coisa para melhorar. E deu certo. Jin-woo se tornou excepcional em ambos. Mais um gol. Jin-woo está imparável hoje. Esse é o Jin-woo. Graças a Deus ele está do nosso lado. Continue assim. Vamos triturar a turma 5. A propósito, os caras estão jogando futebol na aula de hoje. A sala vai ficar fedendo depois. Jin-woo também tá lá. Ah, é mesmo? Nesse momento, um grito das garotas chama a atenção deles. Ele é muito lindo, né? É verdade. Não dá pra tirar os olhos dele. E a que todas estão falando é, claro, o Jin-woo. Ele é tão quieto normalmente, mas quando joga, nossa. Apesar de nunca parecer interessado nas garotas. Legal e atraente ao mesmo tempo. Sinceramente, todas estão apaixonadas por ele. Mas por que o Jin-woo é tão popular, legal e atraente? Isso não parece com ele. Ao ouvir Soo-jong dizer isso, Seon-woo pensa nele sem querer. Na primeira vez que se conheceram, um riso sai dela. Sabe o quê? Você não está errada. O jogo acaba logo em seguida. Graças ao Jin-woo, nossa turma vence a classe 5. Encharcado de suor, Jin-woo para se lavar antes de voltar. Enquanto se molha, alguém o chama. Você é demais. Sabe disso? Eu não achei que alguém pudesse chutar uma bola que eu não conseguisse parar. Ah, é o Kyu Mayang. Você jogou bem também. Você não faz ideia como é. Algo errado? Você sabe qual é o lado negro do futebol? Eu realmente não quero saber. Quando o time perde, todos culpam o goleiro. Defenda 10 chutes, R1, e de repente é tudo minha culpa. Deve ser difícil. E é por isso que eu não aguentava você. Por quê? Porque não consegui parar seu chute. Honestamente, eu não gostava da sua cara. Esse cara veio aqui só pra provocar. Jason, calma. Você ganhou o direito de ser meu rival, então eu tenho um presente pra você. Enquanto Gil Maoyong diz isso, ele pega a água e joga em Jin-woo. O que você está fazendo? Vai me deixar resfriado. Você perdeu a cabeça. Vou fazer você se arrepender. Para de se debater. Sou o cara dos óculos. Eu não uso óculos, você é só um penduricalho. O que você disse? Vou fazer de você carne de porco. Não é o Gil Maoyong e o Jin-woo? Por que eles estão gritando assim? Não entendo o que dizem. Vamos ver o que está acontecendo. Claro, enquanto isso, a batalha entre Jin-woo e Gu Mayong está terminando.
Incrível. Você nos encharcou. Apenas tira e espreme. Você está exagerando. Você vai se ver comigo depois da escola. Pode contar com isso. Justo na hora, o Seon-woo e a Soo-jeong aparecem. O que vocês dois estão fazendo? Não ouviram o sinal? Ao ver o Jin-woo sem camisa, paralisam por um momento. Mas quase imediatamente, os olhos dela se voltam para outra pessoa. É o Gil-myung, que também está sem camisa. Previsivelmente, as duas fazem a mesma cara. Desgosto puro e inconfundível. Devíamos ter ficado longe, mas agora não dá para desver. Essas duas estão olhando, mas falam isso. Jin-woo também fica um pouco envergonhado. Ele não estava preparado para isso. Assim que lembra que tudo é culpa do Gil-myung, ele o coloca em um mata-leão. Me solta, você quatro olhos. Você não estava chamando a si mesmo de cara dos óculos? À distância, Seon-woo ouve a voz do Jin-woo. As bochechas dela ficam um pouco coradas. O dia seguinte chega rápido, e Jin-woo está de volta ao campo em outra aula com a turma do Seon-woo. Mas desta vez, ele erra todos os arremessos. Até o Jin-woo parece chocado. Gil Ma-young, foi incrível. Você parou todos esses arremessos? Você está bem, Jin-woo? Os arremessos de hoje estão sem força, nada comparado aos de ontem. Jason, hoje não tô bem, parece mesmo. Quando acaba o primeiro tempo, Jin-woo vai para as arquibancas. Mesmo sem jogar bem, as meninas não param de olhar. E então, uma voz familiar chega até ele. Você parece cansado hoje. O que aconteceu, Jin-woo, Seon-woo? O que você está fazendo aqui? Mas as palavras mal saem quando seu rosto fica vermelho. Desça daí. O que foi? Desça agora. Jin-woo acaba de lembrar do que o professor Joe disse. Naquela época, o professor Joe não significava nada para ele, então suas palavras não importavam. Mas agora essa pessoa é Seon-woo, e a situação parece muito errada. Por que você está agindo assim? Você não quer ver meu rosto? Não, não é isso. O professor Joe disse que olhar para uma garota de baixo não é legal, e elas não gostam quando alguém fica encarando. Então eu pareço ruim de lá de baixo? Claro que não. De qualquer ângulo, Seon-woo, você sempre é linda. Armado novamente, o cérebro de Jin-woo desliga completamente. Sério? Seon-woo diz, alongando a última sílaba. Jin-woo percebe tarde demais que fez de novo. Pegos novamente. Ele caiu na armadilha dela. Isso foi bem gentil da sua parte. E agora, o que eu faço? Apenas siga em frente. Você está por conta própria agora. Honestamente, não sei o que te dizer. Seon-woo já viu isso antes. As pessoas tentando corrigir o que disseram, piorando tudo em 10 vezes. Mas Jin-woo é diferente. Essas palavras saíram dele como se estivessem esperando. Isso torna ele imprevisível. Ele está apenas falando ou realmente significa cada palavra? Mesmo assim, Seon-woo dá sua resposta. Obrigado pelo elogio. Você só diz isso para me agradar, né? Mas sinceramente, um elogio sempre melhora o seu dia. É assim que é. Você é bem popular, Jin-woo. As meninas sempre dizem que você é legal e atraente. Um bom número delas. Não é verdade. Elas estão exagerando. Sério? Porque eu também acho. Jin-woo congela. Espera. Sério? Qual parte exatamente? Como exatamente eu devo responder isso? Nesse momento, Seon-woo se lembra do Jin-woo da tarde anterior. Ela leva a mão aos lábios e se inclina perto do ouvido dele. De você inteiro, legal e atraente. Tudo isso. As palavras de Seon-woo deixam a mente de Jin-woo em branco. O rosto dela está a poucos centímetros do dele, e ele jura que pode ouvir seu próprio coração. Seon-woo, ei, Jin-woo, na segunda metade, você precisa se mover mais. Assim que Jin-woo volta para o campo, Seon-woo chama por ele. Certifique-se de vencer, ok? Dê o seu melhor, Jin-woo. Nesse instante, Jin-woo não tem ideia do que está acontecendo com ele. Jason, você mesmo disse. Eu não estou legal hoje. Então o que está acontecendo agora? Isso parece completamente diferente. Meu corpo se sente leve. Todos os músculos estão cheios de energia. Por quê? O que mudou? Meu amigo, acho que você já sabe a resposta porque ela está te observando. Meu amigo, eu sei que isso pode parecer contradizer tudo o que te disse antes, então vou escolher bem as palavras. Mas mesmo assim, às vezes deixar a imaginação fluir não é uma coisa tão ruim. Quando Jin-woo volta a si, a bola já está na rede. Os colegas de classe correm ao redor dele celebrando o gol. Mas o que deixa Jin-woo mais feliz que isso é o olhar que sente por trás dele. Por um momento, o mundo todo fica em silêncio. Se é adrenalina ou outra coisa, o coração de Jin-woo está acelerado. Como se aquela garota ainda estivesse sussurrando perto do seu ouvido. Mãe se vira para o pai. Nós não tínhamos planos? O que você quer dizer com que não vai? Tudo ficou agitado. Não consigo sair. Enquanto mamãe tenta decidir o que fazer, ela vê o Jin-woo se preparando para sair. Você vai para a escola? Sim. Mas e o café da manhã? Vou pegar um onigiri no caminho. Isso não conta como café da manhã. Jin-woo está realmente com fome. Ele quer ficar e comer em casa. Mas só de pensar em sentar à mesa com o pai, a pressão é demais. Amigo, por mais estressado que você esteja, precisa comer. Ah, certo. O vizinho me deu esses ingressos. E são para o final de semana. Que tipo de ingressos? Ingressos de teatro. Leve um amigo. Eu ia com seu pai, mas ele tem que trabalhar neste fim de semana. Não há nada que possamos fazer. Olhando para os 2 ingressos na mão, Jin-woo não sabe quem convidar. Desculpa. Provavelmente estarei doente naquele dia. Não vou poder. Esse dia não funciona para mim. Tenho alguns caras complicados que estão causando problemas na escola. Um show de teatro não é bem a minha praia.
É aí que Jin-woo tem uma ideia. Gyu Mao-yong pode ser fã de anime. Você é muito mais do tipo anime do que do tipo teatro, não é? Acho que não é a sua praia. Do que você está falando? Eu não assisto anime. Não vou fazer isso com você. Vou à loja da escola. Jin-woo está realmente curioso. Porque ele apenas supôs que Gyu Mao-yong gostava de anime? Suposições podem ser perigosas. Você está certo quanto a isso, Jason. Mas deixando isso de lado, todo mundo disse não. E agora? Isso é verdade. Quem mais falta perguntar? Seja honesto. Já sabe a resposta, não sabe? A pessoa que você mais quer perguntar é a Seon-woo, não é? E aquela medo que te parava. Não é verdade, Jason. Não é. Sério. Acho que é hora de decidir. Que decisão? Nesse momento, o professor Joe chama o Jin-woo. Jin-woo, passou direto sem dizer oi? Desculpa, professor Joe. Estava perdido nos meus pensamentos. Então você andava falando sozinho. Não me diga que inventou um amigo imaginário e está conversando com ele. Jin-woo entra em pânico. Depois de hesitar, Jin-woo decide contar tudo ao professor Joe. Então já tem uma garota que você quer levar. A Seon-woo é popular mesmo, não é? Você também acha, certo? Espera, por que assume que é a Seon-woo que quero perguntar? Você achou que eu não ouvi? Não importa o ângulo, a Seon-woo sempre fica linda. Acerto, né? Então o que te impede? Está com medo dela dizer não? Sim, e estou um pouco envergonhado também. Você pula todo mundo e vai direto pedir a garota que gosta. É quase um convite de encontro. Não acha? De qualquer forma, você é um covarde. Professor Joe, só espera. Um dia você vai me agradecer por isso. Jin-woo ainda em choque quando o professor Joe chama a Seon-woo. Vá ver como ele está. Jin-woo, está tudo bem? O Jin-woo me disse que quer te convidar para um teatro. Ele conseguiu que um professor fizesse isso por ele? Jin-woo é inacreditável. Então por que vocês não conversam? Claro, enquanto Seon-woo se aproxima de Jin-woo, Soo-jung mal consegue segurar a risada, e Jin-woo só pensa nas palavras do professor Joe, convite para um encontro. Eu ouvi que você vai ver um espetáculo neste fim de semana. Estava pensando em me convidar? No instante que Jin-woo a vê, toda sua mente se esvazia. Sim, eu quero ir com você. Isso é praticamente um convite para um encontro. O fim de semana chega, e Jin-woo está no local combinado cedo. Antes que percebesse, ele está passando o fim de semana com Seon-woo. Você sempre diz sim sem pensar. Você realmente precisa parar de deixar o momento te levar para as coisas. Pensando bem, o professor Joe foi quem começou tudo isso. Você não está errado. Eu estou estranho? Você está ótimo. Sério? É a primeira vez que uso lentes de contato. Elas são tão desconfortáveis. Amigo, isso não é o que importa agora. Você precisa decidir que tipo de relacionamento quer com Seon-woo. Mas Jason, você precisa fazer uma escolha. Do meu ponto de vista, o que você sente por Seon-woo já é mais do que amizade. E depois desse convite, ela está pelo menos parcialmente ciente de como você se sente. Para a maioria, isso não seria um problema, mas você está aterrorizado de ser rejeitado. Se você entrar de cabeça sem pensar, esse pesadelo pode se tornar real. Aquela que você viu no seu sonho. Mas se você deixar esses sentimentos por Seon-woo agora, pode evitar que esse medo se torne realidade. E o que eu devo fazer? Não dá para desligar sentimentos quando eles surgem. Naquele momento, Jin-woo se lembrou de algo que havia feito antes. Se ele conseguisse ver Seon-woo como uma pedra, não precisaria se preocupar com a rejeição. Se você optar por afastar Seon-woo por medo, tenho uma sugestão para você. Nesse instante, Seon-woo aparece. Jin-woo, você está bem? Você parece um pouco estranho. E naquele mesmo momento, a voz de Jason ecoa na mente de Jin-woo novamente. Mas se você quer superar esse medo, amigo, espero que encontre coragem. Amigo, é hora de escolher. Jin-woo, você pediu um expresso? Você está tentando parecer maduro? A voz de Seon-woo traz Jin-woo de volta. Ele pediu a coisa mais barata do cardápio, faltando 1 hora pro show. É minha primeira vez no teatro, estou meio empolgado. Jin-woo continua a conversa com Seon-woo, refletindo sobre as palavras de Jason. Se ele visse Seon-woo como uma pedra e deixasse os sentimentos de lado, poderia garantir que o que aconteceu no sonho nunca se realizasse. Mas se aproximasse de Seon-woo, teria que encarar esse medo de frente. E sinceramente, Jin-woo não sabe se consegue. Ver todas as garotas como pedras foi a armadura de Jin-woo por anos. Jin-woo, no que você está pensando? Esse expresso está horrível. Eu deveria desistir disso. Você está mentindo. Você claramente pensava em outra coisa. Bem diante de mim. Desculpe. E você poderia ter pedido um chocolate quente ou algo assim. Por que você pediu algo tão amargo? Sinto muito. 2 horas. Passei 2 horas me arrumando para te ver. Além de fazer a maquiagem, experimentei roupa após roupa. Coloquei tudo isso só pra vir te ver. Então pare de pensar em outras coisas. Preste atenção em mim. Jin-woo finalmente percebe o quão rude estava sendo. Como você me convidou pro teatro, eu vou com você. Já está quase na hora. Vamos. Jin-woo coloca tudo de lado e foca em uma coisa: estar ali com Xian-woo. O que Jin-woo não esperava era que o show seria Romeu e Julieta. Seon-woo adormece profundamente e Jin-woo mal consegue se interessar. Mas quando o show termina, eles têm um tempo genuinamente maravilhoso juntos. Como um casal, tentam várias vezes pegar um ursinho panda do caça-níqueis e nunca conseguem. A voz de canto surpreendentemente boa de Jin-woo faz Seon-woo falar sobre isso.
E durante o jantar, Seon-woo ensina suavemente a Jin-woo como usar faca e garfo. Conforme o céu escurece lentamente, eles caminham pela rua trocando histórias sobre amigos. Tudo parece tão perfeito, como se já fossem um casal. Mas momentos assim sempre acabam rápido demais. Hoje foi muito divertido. Obrigado por me acompanhar até em casa. De nada. Está ficando tarde. Cuidado no caminho para casa, Jin-woo. Mas no momento em que as palavras saem da boca dela, Seon-woo percebe que algo não está certo com Jin-woo. Tem algo que você quer dizer? Você continua gaguejando. Nesse instante, Jin-woo fica totalmente incoerente. Ele quer dizer que o dia foi maravilhoso, que espera que na próxima vez possam fazer algo assim novamente, mas as palavras não saem. O que finalmente sai é, até a escola. Por que você estava gaguejando assim? Você estava nervoso, não estava? Já tá tarde. Eu realmente preciso ir. Enquanto Seon-woo se vira e vai embora, Jin-woo fica paralisado. Toda a alegria que ele sentia desaparece. Em seu lugar, fica uma profunda decepção. Jin-woo já sabia. Queria convidá-la para se encontrar de novo, mas não conseguia. O medo de ser rejeitado, especialmente por ela, era muito forte. Cada vez que imaginava Seon-woo o dispensando, um dread profundo e sem nome surgia em seu peito. Jason estava certo. Se aproximar de Seon-woo assim só vai alimentar esse sentimento insuportável, e hoje nem foi um convite que eu fiz. Foi o professor Joe que organizou. Xian-woo pode ter sido arrastado como 5 anos atrás. Se ele continuar se forçando, transformar Xian-woo em pedra não é impossível. Ele precisa fazer isso antes que fiquem mais próximos. Transformá-la em pedra, ou Jin-woo. Na próxima vez não peça expresso. Peça outra coisa. Nesse instante, Jin-woo se vira, devagar, mecânico, como se algo tivesse tomado conta do seu corpo. Xian-woo, que devia ter ido embora há muito tempo, está bem na sua frente. Se você não souber o que pedir, experimente um chocolate latte. Nesse momento, Jin-woo toma uma decisão. Então você vai seguir com a transformação? Transformar Seon-woo em pedra? Seja o que for que você decidir, eu vou respeitar. Às vezes, fugir do medo é uma escolha válida, assim como 5 anos atrás. Desde que nós, Jason, como fui hoje, o convite foi feito por outra pessoa. Você ficou em outro mundo no início do encontro, e ela te chamou a atenção por isso. Ela cortou sua costeleta de porco para você, e você estava com medo de pedir um próximo encontro. E pior, decidiu parar de se aproximar dela. Além disso, decidiu seguir com a transformação e torná-la em pedra. Não estou tentando te ofender, estou apenas dizendo a verdade. Você está absolutamente certo, e é exatamente por isso que isso é tão patético. No segundo seguinte, Jin-woo avança e segura a mão de Seon-woo firme e sem hesitar. Por um momento, o coração de Seon-woo salta. Desculpe. Na próxima vez, vou te levar a um show melhor. Você dormiu porque foi chato, não foi? Considere isso um pedido de desculpas. Seon-woo pisca. Por um momento, ela não se move, então sorri. Eu esperei você dizer isso. Depois disso, nenhum dos dois sabe o que dizer. É quando Jin-woo percebe que ainda está segurando a mão de Seon-woo. Desculpa. Eu me empolguei. Isso não é. Na próxima vez, não esqueça. Um show melhor. Estou ansioso por isso. Tome cuidado voltando para casa. Você também, Jin-woo. Enquanto Jin-woo se vira e sai, ele fica revivendo a sensação. O que ele não sabe é que não é o único. Neste exato momento, Seon-woo está olhando silenciosamente para sua própria palma. Então ela sorri levemente e fecha lentamente a mão. Na manhã seguinte, Jin-woo já está no parque se exercitando. Sempre que algo o incomodava, ele recorria ao exercício. Ontem, Jin-woo pediu a Seon-woo um próximo encontro. Essa escolha significa que ele tem que enfrentar seu medo e dar mais um passo em direção a ela. Amigo, você fez a escolha certa. Obrigado, Jason. Mas dizer e fazer são duas coisas bem diferentes. Jin-woo não tem ideia de como se aproximar dela na prática. Quantas séries já foram? Terceira série já. Isso é tudo. Mas algo estranho. Toda vez que ele faz barra, há uma dor maçante nas articulações. Nesse momento, Soo-jung aparece silenciosamente atrás dele. Seu pequeno punk. Quase me deu um ataque cardíaco. Quem é você? Não se lembra de mim? Sou a Soo-jung. Nos esbarrar aqui. Que coincidência. Jin-woo tenta rapidamente lembrar o nome. Vem de repente. Soo-jung é a melhor amiga de Seon-woo. De repente, a pedra à sua frente ganha uma forma muito familiar. Faz esse puxador de novo. Por que eu faria isso só porque você pediu? Jin-woo se dirige em silêncio para a barra. Assim? Mas assim que Soo-jung vê sua forma, ela solta um grito. Quem faz puxador assim? Soo-jung diz e dá um chute nele. Jin-woo rola no chão várias vezes antes de parar. O que você tá fazendo? Por que você me atacou? Se você malhar assim, vai acabar com suas articulações. Vou trocar de roupa e já volto. Esperar aqui. Por que eu esperaria por você? Tenho outras coisas para treinar. Vou trocar de roupa. Fica aqui e me espera. Entendeu? Só depois que Soo-jung sai é que Jin-woo se permite reclamar. Amigo, você não vê a oportunidade aqui? Que oportunidade? Nossa antiga estratégia. Conheça a si mesmo e ao seu inimigo. Hora de saber mais sobre Seon-woo. Na última vez, consegui muito com Gu-myung. Na última vez, estávamos tentando ignorá-la. Agora, estamos tentando nos aproximar. Entendi o que você quis dizer. Quer que eu pergunte a Soo-jung? Exatamente. Ela tem que ser mais útil que Gu-myung. Eu também acho. Você não disse que ia trocar de roupa? Eu disse. Não dá pra ver a diferença?
Do que você tá falando? As calças e os sapatos são diferentes. Você parece uma pedra. Quer mais um chute? Enfim, vamos voltar ao que interessa. Faça seus puxadores. Vou corrigir sua forma. Sujong, você e Seon-woo são próximos, certo? Sim. Aconteceu algo com Seon-woo? Agora entendi. Você gosta dele, né? O que te faz pensar isso? Não era isso que eu quis dizer, só tô curioso. Para de fingir. Você claramente gosta do Xian-woo. Até o galo tá andando, eu vejo. Olha, ele tá até fazendo que sim. O que o galo tá fazendo aqui? Mas correr atrás do Xian-woo não vai ser fácil. Por quê? Porque ela é popular? É mais do que isso. Como eu posso explicar? Ela tem uma aura de mistério. Seon-woo se dá bem com todos na escola. É porque ela é sociável? Entre todos, é ela quem mais se aproxima de mim. Mas mesmo assim, não faço ideia do que se passa na cabeça dela. Podemos conversar sobre tudo, mas ela nunca fala da própria vida. É como se guardasse muitas coisas. Seja como for, sou o amigo mais próximo dela. Essa parte não vai mudar. Você vai ter que se esforçar. Jin-woo pensa na conversa com Gu Ma-yong. Coisas que nenhum dos dois conseguiu explicar bem. Havia realmente algo sobre Seon-woo que ele não sabia? E mesmo assim, perto dela, ele nunca sentiu nada do que descreveram. O que você tá fazendo? Eu te disse pra manter o queixo pra baixo. Por que não me fazendo fazer isso? Você é boa em esportes? Quer dizer, olhando pra mim, não pareço atlético. Você é uma pedra pra mim, então não consigo dizer. Então me deixa te mostrar do que sou capaz. Só por eu ser garota não significa nada. Em esportes, não tenho nada a provar. Ainda tá duvidando de mim? Jin-woo fica completamente chocado. Pra mim, tá bem sólido. Claro que é. O parque onde Su-young treina Jin-woo é um lugar popular na vizinhança. E naquele momento, Seon-woo tá passando com uma bolsa na mão. Nesse momento, uma voz próxima chama sua atenção. O professor de educação física é até bonito, né? Não me diga que você gosta desse tipo mais velho. Reconhecendo os colegas, Seon-woo abaixa o boné. Dizem que o professor de educação física tem uma queda pelo professor Joe. Eles não combinam. Seon-woo não se move. Só quando eles saem de vista é que ela solta um suspiro, mas outra voz familiar a atinge. Faça exatamente o que eu digo. Mantenha suas mãos equilibradas. Isso, mais 3. Por favor, tenha pena. Só de olhar pra eles fica claro. Su-jong está fazendo Jin-woo se esforçar, observando. Seon-woo se pega sorrindo sem perceber. Você não tem jeito. Sai da frente, seu impertinente. Uma vez que você tem a pegada, puxe as costas bem pra dentro. Veja como é fácil quando eu faço. É tão difícil assim? O que exatamente você está fazendo que eu não estou? Eu desisto de verdade. Naquele momento, Seon-woo, que estava atrás deles, não consegue se conter. Sujung, você é incrível, ela diz, avançando para cumprimentá-los. Assim que Sujung a vê, corre até ela. Jin-woo permanece onde está. Ele sente isso. Seon-woo sempre parece aparecer do nada. O jeito que Jin-woo faz pull-up é um desastre, então eu intervi. Você simplesmente não conseguiu se controlar. Eu realmente não consegui parar. Falando nisso, que história é aquela com aquele galo? Não tenho ideia. Ele só está por aqui. Na verdade, até que é meio bonito. Justo então, a atenção de Seon-woo se volta para Jin-woo, que está perto. O aceno dele foi dolorosamente rígido. Então, como se faz isso? Mal consigo me segurar. É por causa da sua anemia crônica? Você tá rindo de mim? Claro que não. Quer tentar, Seon-woo? Eu te ajudo. Claro. Jin-woo fica na frente e conta pra ela. Entendeu? Não se preocupe. Apenas suba devagar. Eu estou aqui pra te apoiar. Ela está lá pra me pegar. Segurar não parece tão difícil. Mas então, Seon-woo vê Jin-woo olhando pra ela. Ele está olhando fixamente, com expressão vazia, e quando seus olhares se encontram, ele não desvia o olhar. Isso faz Seon-woo se sentir um pouco envergonhada. Seon-woo, o que você está fazendo? Eu te disse pra puxar. A voz de Sujung faz Seon-woo voltar e ela puxa. Mas no momento que ela olha pra baixo, está encarando os olhos de Jin-woo de novo. O que Seon-woo não sabe é que Jin-woo está se perguntando por que tem um galo nesse parque, mas ela não tem ideia. Ela acha que Jin-woo a esteve encarando todo esse tempo. E nesse momento distraído, sua mão escorrega. Su-young, que estava abaixo, acaba caindo com ela. Só quando as duas estão no chão é que Jin-woo volta à realidade. O que aconteceu? Como vocês duas acabaram assim? Eu te avisei que ela tem anemia crônica. Não a pressione, não é o que você pensa. Su-jong, você está bem? Sinto muito. Essa garota estava distraída na série, e você, de óculos, deveria estar contando. Estou realmente irritado. Hoje vocês duas vão levar bronca. Su-jong se levanta rapidamente e pega o galo. As três acabam ficando no parque até a noite. Hoje foi cansativo, né? Mas eu nem fiz nada. Fazer treinamento com Su-zeng de vez em quando até parece uma boa ideia. Vou pensar nisso. O objetivo original de Jin-woo era aprender mais sobre Seon-woo. E hoje, claramente, isso não deu em nada. Mas passar a tarde se exercitando com Seon-woo foi realmente divertido. Isso vale a pena. Concordo. Os melhores planos levam tempo. Seon-woo, preciso ir por aqui. Ok, te vejo na escola amanhã. Mas desta vez, Seon-woo não responde. O que houve? Tem algo te incomodando? Após hesitar, Seon-woo fala. Nada demais. Quando cheguei hoje, a Su-young estava te ensinando a malhar. Então queria perguntar, Jin-woo, você não tem uma queda por meninas atléticas, tem? Jin-woo pisca. Estar em forma é algo bom, certo? O que é isso?
Algo muda atrás dos olhos de Seon-woo ao ouvir a resposta, então aquele sorriso familiar aparece. Ah, entendi. Só um pouco curioso. Só isso. Boa noite. Jason, por que você acha que Seon-woo perguntou isso? Jason só suspira. Por que você está suspirando? Meu amigo, eu sou o primeiro a admitir que não entendo mulheres, mas sinto que sua resposta agora estava errada. O que você quer dizer? Qual parte estava errada? Pense nisso enquanto volta para casa. Você não pode simplesmente me dizer, você sempre fica em branco nos piores momentos. Quando é que você vai resolver isso? Isso é duro. Pelo menos me dê um motivo. Enquanto isso, o lindo galo do parque decidiu seguir Seon-woo para casa.